O maior erro de quem começa na ozonioterapia é querer dominar a técnica antes da biologia. É absolutamente natural você querer segurança, mas olha só, a segurança ela não está em decorar protocolo. Paciente com diagnóstico tal, vou usar este protocolo. Não é assim que funciona. Você precisa entender como o ozônio medicinal atua, qual o mecanismo de ação, para que você consiga selecionar a dose, via de aplicação, como que você vai empregar esse ozônio. Aí está a segurança, tá certo? Se você não tem esse conhecimento, você vai ficar aqui ó, em dois polos. Primeira situação, você aplica o ozônio com medo, ou o outro polo, você perde a cautela e exagera. Aí a gente vai entrar em quadros de intoxicação, que a gente vai conversar sobre isso também mais nos próximos vídeos, tá ok? Mas veja, essas duas situações, esses dois polos são perigosos, porque aqui, no medo, você não vai ter resultado, e aqui você corre riscos, tá bom? Vamos aprofundar aqui? Vamos entrar nisso? Tá? Então, vem comigo para mais um vídeo da Ozônio Integrale. Já peço aqui a tua ajuda, curte esse vídeo, já solta o dedão aqui para curtir esse vídeo, para compartilhar esse conhecimento, para que mais pessoas tenham acesso à ética, à ciência da ozonioterapia. Existe uma ciência por trás da ozonioterapia, que é isso que nós queremos trazer aqui, certo? Então, curte esse vídeo, compartilha, me ajuda com isso, já se inscreve aqui no canal, aperta o botãozinho aqui para você receber as notificações, porque agora a gente vai trazer conteúdos diversos para aprofundar esse conhecimento, tá ok? Então vamos lá, meu querido gafanhoto, vamos entrar nesse mundo de estudo da ozonioterapia. No vídeo anterior a gente viu como estudar a ozonioterapia, certo? Então, tendo isso em mãos, vamos aprofundar o conhecimento. O que a gente precisa entender inicialmente da ozonioterapia? Vamos lá. A ozonioterapia nem sempre é a primeira opção. Olha só que interessante. Entendendo que a ozonioterapia é uma ferramenta terapêutica, tá? Nem sempre ela é a primeira opção. Por quê? Ela vai gerar uma pequena agressão no nosso organismo. Imagina a minha mão como sendo a célula. O ozônio vai chegar aqui nessa célula e vai dar um peteleco nessa célula. Igual o irmão mais velho que você tinha na infância, que te dava um croque na cabeça, é mais ou menos isso, tá? Então veja, nós vamos chamar esse peteleco, essa pequena agressão, de estresse oxidativo. Então vamos aprofundar aqui, olha só, tem um ponto importante aqui para a gente conhecer. Eu estou aqui conversando com você, estou gravando esse vídeo, né? Estou aqui com a iluminação do dia, aliás, está um dia maravilhoso aqui em Jundiaí. A radiação solar, ela vai gerar uma pequena agressão no meu organismo. O ar-condicionado aqui do escritório vai gerar uma agressão para o meu organismo. O oxigênio que eu respiro vai gerar uma agressão para o meu organismo. Se hoje eu optar, óbvio que eu não vou fazer isso, mas vamos colocar uma hipótese aqui. Eu vou almoçar nesses restaurantes junk food. Eu não vou citar nomes aqui, mas você sabe o que eu estou dizendo. Vou comer um salgadinho, dormir mal pra caramba, estou sedentário, não estou fazendo atividade física. Vocês entendem que a minha linha de conduta, a minha linha de qualidade de vida, ela não é necessariamente pró-saúde, e isso vai gerando uma agressão no meu organismo. Isso se chama estresse oxidativo, tá? Quando o estresse oxidativo, o que é o estresse oxidativo? O estresse oxidativo é uma elevação no nível de radical livre. Carlos, estou entendendo o que você está falando. Você falou do radical livre e eu sempre aprendi, né, sempre ouvi falar que o radical livre ele gera doença. O radical livre ele gera câncer, ele gera envelhecimento, ele gera degradação de colágeno, né? E você está perfeito, meu querido gafanhoto, exatamente isso. Só que a gente precisa entender que o radical livre é fisiológico.
Olha só que interessante, isso aqui é um conceito importantíssimo dentro da qualidade de vida. O radical livre é fisiológico, ele existe. Quando eu durmo mal, quando eu não faço atividade física, quando eu não como bem, quando eu estou em um ambiente tóxico, faço o que eu não gosto, trabalho com o que eu não gosto, estou cercado de pessoas tóxicas, isso vai aumentando a quantidade de radical livre no meu organismo. E o que acontece com isso? Vai chegar um momento em que a minha célula, o meu sistema imunológico, ele vai ligar uma lanterna dizendo: Carlos, chega! Eu não aguento mais. E esse sinal de não aguento mais, quem que vai falir? A mitocôndria. Então veja, a gente começa a ter mitocondriopatias. Carlos, e daí? E daí, meu querido gafanhoto, que a mitocôndria é responsável por você estar aqui sentado me ouvindo falar? É responsável por eu estar aqui falando para você. Nós só estamos vivos por conta da mitocôndria. Então ela tem uma função chave na manutenção da vida. E ela é responsável por grande parte da proteção do nosso organismo. Existem outros que também nós vamos aprofundar aqui no nosso canal, tá? Mas hoje eu quero falar especificamente da mitocôndria. Porque a mitocôndria ela vai ser responsável por essa biologia que vai proteger o nosso organismo. Então veja, você está em situações não favoráveis para a qualidade de vida e a mitocôndria ela está lutando, ela está liberando uma resposta antioxidante. Olha só, antioxidante. Você tem uma agressão, você recebe uma agressão e a mitocôndria está ali, está respondendo, ela está no jogo, ela está na briga, ela está ali, está combatendo esses radicais livres. E a mitocôndria está liberando, está participando de uma bioquímica que neutraliza esse radical livre. Então, o teu organismo, ele está ali, está no jogo, está compensando, ele está equilibrando o estresse oxidativo, a quantidade de radical livre. Então, veja, quando eu falar estresse oxidativo, entenda como radical livre, quantidade de radical livre, tá certo? O teu organismo está ali no jogo, está mantendo a balança. Antioxidante, oxidante. Antioxidante, radical livre. Está ali, está no jogo. Só que chega um momento que teu organismo começa a perder o jogo. E o peso aqui do radical livre começa a ganhar do antioxidante. E o que isso quer dizer? Que a tua mitocôndria não está dando mais conta de combater isso daqui. E aí nós temos o que se chama o estresse oxidativo crônico. Veja, quando eu tenho estresse oxidativo crônico, eu tenho doença. De novo, quando eu tenho estresse oxidativo crônico, eu tenho doença. Patologias. Então veja, é que eu não posso dizer 100%, mas a grande esmagadora porcentagem das patologias que nós temos hoje iniciam com mitocondriopatia, uma falência da mitocôndria. Então isso é uma falência imunológica, tá? O organismo não dá mais conta. Chega, você precisa fazer opções. Uma possibilidade muito clara disso é o próprio câncer, tá? Então, veja, está na hora de tomar decisões pró-saúde. Numa situação dessa, olha só, numa situação dessa, então, não como direito, não durmo direito, não faço atividade física, estou de saco cheio da vida, não aguento mais nada, tá? Minha mitocôndria realmente já foi para o espaço. E eu entro com o ozônio nessa situação, eu não vou ter bom resultado. Aliás, eu posso ter um quadro de intoxicação. O ozônio pode piorar uma situação clínica, tá certo? Então veja, o que eu quero trazer nesse vídeo aqui é esse olhar para a biologia do paciente. Se você entender a situação que esse paciente está dentro do estresse oxidativo, você consegue propor a ozonioterapia de forma lógica, de forma a te ajudar a desenrolar esse quadro clínico e não a piorar um quadro clínico. Então, Carlos, você disse que a ozonioterapia gera um estresse oxidativo. Exato, meu querido gafanhoto.
Só que esse é o ponto. O estresse oxidativo que a ozonioterapia gera, de novo, o estresse oxidativo que a ozonioterapia gera no nosso organismo é transitório e controlado. Para encerrar nosso vídeo aqui, hein? O estresse oxidativo que a ozonioterapia gera no nosso organismo é transitório e controlado. Por isso que você precisa estudar bioquímica, precisa estudar farmacologia, precisa estudar, tá? Porque a ozonioterapia, ela vai mobilizar. A ozonioterapia é uma ferramenta terapêutica complementar aos tratamentos, tá? Então aqui, ó, para encerrar, vem cá comigo que isso aqui é fundamental para você entender as dinâmicas, tá? Que vão vir agora nos próximos vídeos. Ozonioterapia, número 1, tá aqui, ó, é ferramenta terapêutica. Número 2, gera um estresse oxidativo controlado. Número 3, modula o processo inflamatório. Se eu juntar esses três links aqui que eu estou te dando em uma palavra só, é equilíbrio. A ozonioterapia traz equilíbrio para o nosso paciente. O paciente já precisa ter um mínimo, tá? Então veja, a ozonioterapia nem sempre é a primeira opção. Fica atento a isso. Toma cuidado na forma que você coloca a ozonioterapia. Volta no vídeo anterior, eu vou deixar o card aqui em cima, tá? Volta nesse vídeo para você ver o roteiro de estudo que você precisa ter para aprofundar e realmente aplicar a ozonioterapia de forma coerente, tá bom? Então, olha só, quero te convidar aqui para o nosso Masterclass, que é um curso onde a gente aprofunda todo esse conteúdo. E você vai do zero, muito prazer, eu sou o Ozônio, até o avançado. Tá? É um curso de 120 horas online, onde você vai ter toda a carga teórica da ozonioterapia e demonstração também dos aprendimentos. Bom, espero te ver lá. Segue a gente, curte esse vídeo, me ajuda a divulgar isso daqui, se inscreve no canal, tá? Aciona lá o sininho para você receber os conteúdos e eu te vejo no próximo vídeo.